O Cruzeiro poderia, com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de organização, ter feito o segundo gol, que faria com que esse final de jogo não fosse tão sufocante, não fosse tão angustiante para um torcedor que esperava há tanto tempo um retorno a um momento como esse. Mas nada a reclamar, fora essa oportunidade que o Cruzeiro teve no segundo tempo, nada a criticar além disso na atuação do Cruzeiro hoje. Teve alguns dos seus pilares em ótima noite, o Cássio especialmente no primeiro tempo, o Caio Jorge, que é uma força desse time, o Matheus Pereira continua nos deixando com vontade de ver aquele Matheus Pereira que vimos por trechos dessa temporada. Mas eu também acho que é normal a oscilação, um jogador que já nos mostrou o que ele pode fazer, e a partir disso é que a gente fica cobrando esse nível de atuação, a capacidade de ser decisivo que a gente sabe que ele tem. Mas o Cruzeiro chega com merecimento, chega com méritos e merece o nosso aplauso à final da Copa Sul-Americana, Marcelo. Pois é, primeira vitória, inclusive, do Diniz. Deixou para ganhar no momento mais importante, né? Se ele avisasse o torcedor, fiquem calmos, vai demorar um pouco, mas vai ser lá na Argentina, contra o Lanús, na semifinal, que eu vou ganhar. Tá bom, tudo bem. Vocês podem escolher qual vai ser o jogo que eu vou vencer pela primeira vez. Bom, foi esse que deu, então, a vaga para a final do Cruzeiro da Sul-Americana. Deixa eu dar boa noite também para Mari Pereira. E daqui a pouquinho a gente vai lá para a Argentina, porque o Caio Jorge está falando. Fala, Mari, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, uma boa noite para você, para o André, o pessoal que está por lá, fã de esportes. O Cruzeiro, por decisão, né, da própria diretoria ali, ele praticamente ou quase comprometeu, né, o caminho em Sul-Americano, em permanecer, em chegar à grande final. Teve a oportunidade de ter uma vida um pouco mais fácil nesse jogo da volta, se dentro de casa as coisas tivessem acontecido. Por lá não foi uma boa apresentação de fato, mas tudo que a gente pode colocar ainda num começo de trabalho. Então, essa nova rota do Cruzeiro, ela chega num momento quase que crucial, muito delicado, principalmente de Sul-Americana, mas quis realmente, de fato, o destino que nesse jogo viesse a vitória do Diniz, a vaga para a final de Sul-Americana, para coroar o que o Cruzeiro como um todo fez em trechos da temporada, principalmente nessa reta final de fase de grupos de Sul-Americana, porque emenda uma sequência de empates e vai buscar o primeiro lugar do grupo com uma sequência de vitórias e depois consegue um placar confortável na ida contra o Libertad. E aí sim tem a troca no comando. E, enfim, a gente vai poder falar mais sobre isso, mas o Cruzeiro que teve os seus momentos na partida de hoje, mas também flertou com um empate, pelo menos. No finalzinho, hein, Mari? Pela madrugada, o calor que sentiu o torcedor do Cruzeiro ali no finalzinho da partida, que poderia realmente o Lanús ter empatado e aí levaria esse jogo para os pênaltis. Primeira partida, um empate em 1-1 lá no Mineirão e agora essa vitória muito importante, primeira vitória do Diniz, repito, à frente do Cruzeiro. Que semana, né, pro Atlético e agora pro Cruzeiro também. Então os dois já estão nas finais, né? O Atlético na final da Libertadores, agora o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Será que teremos uma final brasileira também na Sul-Americana? Porque eu já estou contando com uma final brasileira na Libertadores, tá? Já estou contando com o Atlético Mineiro e também o Botafogo. Melhor jogar, mas já estou contando aí com uma final brasileira na Libertadores e agora o Cruzeiro fica esperando o vencedor do duelo entre Racing e Corinthians, que se enfrentam amanhã. Bom, vamos para a saída de campo, a gente conversa agora e ouve o Caio Jorge depois dessa classificação. ¿Qué significa hacer el gol que deposita a Cruzeiro 15 años después en una nueva final de torneo continental? É um momento de muita felicidade aqui. Desde que eu cheguei no Cruzeiro, sempre batalhei pelo meu espaço. Sabia que as coisas não iam cair do céu, então corri atrás. E hoje fui coroado com mais um gol na Sul-Americana. Estou muito feliz. Parabenizar a equipe pela entrega, pela raça. E agora a gente tem um jogo importante. Vamos esperar para o resultado para ver quem vamos enfrentar. ¿Cuánta presión metió Atlético anoche, les metió a ustedes para ustedes estar en una final también? Nenhuma. Nosso rival fez um bom jogo ontem, soube sofrer. Mas pra gente não tem impressão nenhuma. A gente, como você viu, a gente fez uma bela partida também.
chegamos na final com muito mérito e agora a gente tem que desfrutar e concentrar, porque quem passa lá a gente sabe que vai ser uma equipe muito dura. Muchas gracias. Tá aí, ó, Caio Jorge, então, falando Certas depois coisas que a gente fala aqui, né? Falando depois dessa classificação muito importante do Cruzeiro, vamos para a Argentina. A gente conversa agora com a Mariana Spinelli e também com o Vitor Birner. E aí eles vão trazer todos os detalhes, todas as informações de quem viu de perto tudo acontecer. Fala, Mari, tudo bem? Boa noite, bem-vinda ao Sport Center. Um beijo também para o Birner. Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite, Mari Pereira, minha amiga. Que saudade de você. Também tô com saudade de todos os outros. Não fiquem com ciúmes. Mas é isso. Estamos diretamente... Boa noite, Birner. Oh. Estamos diretamente de Boa Buenos noite, Aires, do estádio La Fortaleza, o estádio aqui do Lanús. Que, olha, pra gente, antes de falar aí do Cruzeiro, da classificação, que estádio legal, né? Assim, muito charmoso. Em um certo momento a gente brincava, assim, com a semelhança com Araraquara, com a Ferroviária, as cores, o formato. Mas, assim, um estádio de... Realmente tem até uma placa aqui escrito Clube de Bairro, mais grande, né, para que eles traduzem para o maior do mundo. Então, Lanús fazendo uma festa, tentando, se mobilizou, a torcida cantou, mas o Cruzeiro era mais time mesmo, com todas as dificuldades desse início de trabalho. E acho que é importante a gente começar essa conversa também, Birner, percebendo esse momento do Cruzeiro, porque a gente está acostumado a ver o Cruzeiro em decisões. Não é novidade o Cruzeiro em final. O Cruzeiro sai em uma final continental, isso não é novidade. Mas a gente sabe que esse recorte maltratou muito o Cruzeiro, um recorte recente. São 15 anos, depois de 2009, aquela final também muito traumática pro Estudiantes. E agora o Cruzeiro de volta a uma grande decisão, podendo então voltar das cinzas, né? E o Cruzeiro agora de volta para uma final, aguardando então o vencedor de Racing ou Corinthians. Tudo bem, Birner? Tudo bem, Mari. Boa noite a você, a todos no estúdio, Marcela, Mariana, André, aos fãs e às fãs do esporte. É preciso entender o Cruzeiro não no seu contexto histórico, mas no seu contexto atual, né? O Cruzeiro, quando faz a SAF, aceita isso porque era um time mais próximo, por causa das suas finanças e problemas de gestão anteriores, da terceira divisão, que dá volta à primeira divisão do futebol brasileiro. O Cruzeiro não tinha dinheiro, ele estava arrebentado financeiramente, e passado algum tempo da SAF, a gente vai saber se a SAF tem sucesso ou não, não apenas pelo esporte, mas também, obviamente, pela gestão financeira e outras questões mais que envolvem uma empresa. O Cruzeiro tem uma situação tranquilíssima no Campeonato Brasileiro, é um time que ainda pode... Não, dos favoritos sonhar com uma vaga na Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, e chega à final de um torneio continental, onde também pode voltar a Libertadores, terminar o ano com uma taça. Eu acho que dentro do que o Cruzeiro viveu nos últimos anos, para o que o Cruzeiro é hoje, é uma evolução enorme. Sim. E acho que esse jogo de hoje, como o André já disse, primeira vitória do Diniz, na hora exata, no melhor momento possível. Se o Cruzeiro terminar a temporada com esse título da Sul-Americana, vai terminar feliz, até porque para ganhar o título vai ter que vencer uma outra equipe muito tradicional, seja ela o Corinthians, seja ela o Racing. E essa vitória, Marcelo, eu quero até jogar para vocês, assim, o quanto que isso também pode aliviar pro Diniz, porque a conversa era muito maior no Cruzeiro, né? Existia uma preocupação do elenco, como recebeu, desde aquele áudio lá do Pedrinho, sabe, a saída do Seabra, de como que o elenco poderia ou reagiu a todo esse momento, a saída do Seabra, a chegada do Fernando Diniz. Ufa, agora está em uma final de Sul-Americano. O quanto que isso também pode, talvez, para o Fernando Diniz, e que ele consiga ter calma para trabalhar com a Raposa. Pois é, Mari, é importante a gente falar sobre isso, porque mais loucura que possa parecer, o Diniz foi vaiado na última partida. E não foi pouco, não. Ele foi muito vaiado lá no Mineirão, André. Então, é aquele alívio. É um time que está na final, dá um pouco de tranquilidade para o Diniz, é a primeira vitória. Então, ele consegue, a gente imagina, trabalhar com um pouco de menos pressão, né? Sim, a demora para ganhar um jogo, né, seja pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa Sul-Americana, aumentou a pressão. Na noite de hoje, já significava muita coisa, o Cruzeiro jogava a chance de uma final internacional. Como disse a Mari, todo mundo que acompanha futebol sabe, é um início de trabalho, às vezes existe aquela coisa, aquela maldita expressão do fato novo, que as pessoas que tomam decisões, na maioria dos clubes brasileiros, esperam causar quando trocam a comissão técnica. Eu disse aqui, no momento em que o Cruzeiro contratou o Fernando Diniz, que eu entendi a contratação dele para o elenco do Cruzeiro, mas isso não significava que eu considerava justa a demissão da comissão técnica anterior. E as duas coisas podem conviver. Eu acho que o Cruzeiro contratou, a partir do momento que cometeu um erro, na minha visão, um técnico que tem uma maneira de enxergar o futebol que se encaixa, pelo menos teoricamente, com os principais jogadores, com o tipo de elenco que o Cruzeiro construiu.
Isso não significa que as vitórias vão começar a acontecer da noite para o dia e o Cruzeiro vai se transformar no melhor time da América do Sul. Não é assim, especialmente quando a gente fala do trabalho do Diniz, que, de uma maneira geral, demora um pouco mais a ser bem interpretado pelos jogadores que ele comanda. De qualquer maneira, eu não vi o Cruzeiro fazer uma partida brilhante ainda com o Diniz, mas o resultado é soberano no futebol, né? Se essa classificação hoje não tivesse acontecido e o Cruzeiro estivesse agora eliminado da Sul-Americana, a situação ia ficar muito complicada, mas muito complicada mesmo, mesmo se tratando de um início de trabalho. Oi, Mari. Eu tenho uma pergunta, porque quando você fala de um jogo brilhante, ainda que não aconteceu com o Fernando Diniz no Cruzeiro, já daria pra gente encontrar, já deu tempo pra talvez o Fernando Diniz conseguir fazer esse jogo, não sei se um jogo perfeito, mas um jogo com mais cara de Diniz? Porque eu penso assim, na reta final de temporada, todo mundo já tá bem aquecido. Os times, as equipes, chegando em reta final de campeonato, todo mundo já se conhece mais ou menos ali, a não ser aqueles que estão na zona de rebaixamento, que começa aquele troca-troca de técnico. O quanto que o Fernando Diniz poderia, em meio à decisão, em meio à saída, qual que é esse tempo, sabe, pro Fernando Diniz chegar nesse jogo perfeito? Pois é, Maria, esse tempo não existe, né? A torcida sempre quer que seja o mais curto possível e a gente fica aqui com o nosso trabalho, que é analisar. Eu me lembro, por exemplo, da estreia do Fernando Diniz no comando do Fluminense. Foi no jogo contra o Palmeiras aqui em São Paulo. Se não me engano, o Fluminense e o Palmeiras empataram naquela oportunidade. E desde o início do jogo, os sinais de entendimento dos jogadores do Fluminense em relação ao futebol que o Diniz gostaria de praticar já estavam claros. Sim. A gente viu até o Fluminense correr muitos riscos na saída à próxima área, na maneira que o Diniz gosta que o seu time caminhe junto. E, óbvio, os jogadores cometeram alguns erros de posicionamento, de interpretação do jogo naquele dia. Era a primeira partida dele, como eu falei, mas dava para enxergar alguns sinais. Esses sinais, no time do Cruzeiro, eles são tímidos ainda. E talvez a ocasião não seja, de fato, a melhor para uma comissão técnica assumir e já trocar o jeito do seu time jogar futebol. Eu lembro também o que aconteceu no Fluminense. O Fluminense trocou o Diniz pelo Mano Menezes. Quanto tempo demorou para os jogadores do Fluminense entenderem o novo jeito de jogar? Quase sempre é assim. Se uma equipe troca de técnico, é porque ela quer, né, se uma diretoria troca de técnico, é porque ela quer mudanças na equipe. Não, e não dá para você trocar resultado sem trocar desempenho, é impossível. Você pode conseguir isso num dia, 2, com sustentabilidade, né, de uma maneira regular, você não consegue fazer isso. Mas eu vejo o Cruzeiro melhorando, acho que a vitória poderia ter acontecido de maneira assim. O futebol às vezes não respeita certos procedimentos e as coisas acontecem e a gente não consegue explicar. Acho que já poderia ter acontecido uma vitória do Cruzeiro sob o comando do Diniz. Aconteceu hoje, no momento mais importante, quando ele também, como treinador, precisava ganhar. E o Cruzeiro, como equipe, a partir de agora, passa a trabalhar a possibilidade de ser campeão. E isso é muito, mas muito importante mesmo, se trata de um título internacional. É aquela melhora discreta, mas pelo menos alguma melhora, né? Algo que a gente não estava vendo realmente nas partidas do Cruzeiro. E a gente até comentava sobre a revolta dos torcedores no último jogo no Mineirão. Agora, Mari, como Marcela, é a vida, né? E como é a vida de jogador de futebol, também passa para o Birner. Porque eu acho que, inclusive, eles... não. Então ouvi. Porque teve um momento ali que estava meio paralisado, achei que tinha caído. Com uma cara diferente, né? Mas assim, é um Diniz que teve uma temporada muito difícil depois de um título de Libertadores. Parecia que esse ano não iria mais para nada e ele agora está numa final de Sul-Americana. Ele pode ser um ano campeão de Libertadores e no ano seguinte campeão de Libertadores, apesar da temporada super difícil que ele teve. Exatamente. E assim, eu acho que além de tudo que o André falou, que faz muito sentido, é um estilo de jogo complexo e que você demanda, além de concentração, um estado de espírito dos jogadores, que é de você assumir uma responsabilidade com os riscos que esse trabalho te oferece. Então, o Diniz, além dele chegar no Cruzeiro em um outro momento da própria carreira, diferente do Diniz que ganha a Libertadores, porque do Diniz que ganhou a Libertadores para o Diniz de hoje, ele passou pelo processo do Fluminense, ele passou pelo processo da seleção, até ele ser demitido e ficar esse período e vir para o Cruzeiro. Ele também chega num Cruzeiro em que algumas peças não estão no seu melhor nível.
Então ele também precisa recuperar esse ótimo jogo dos atletas, que é o caso do Matheus Pereira, por exemplo. Então ele chega, além de pegar um trabalho que, se a gente pensa num resultado, ele aconteceu, o Seabra conseguiu muita coisa desse grupo, principalmente antes da última janela de transferência. Ele também traz consigo, o Diniz, um estilo próprio de jogo em que, se você não está no seu melhor espírito, na sua melhor fase, você já pode flertar com uma certa insegurança individual, e ele tem esse papel também de recuperar jogadores importantes. Então, se você pensa no Matheus Pereira, no nível de jogo que ele apresentou no primeiro semestre, na mão do Diniz, com o Diniz, ele é o maestro do time. Ele vai conseguir fazer muita coisa Ele é o do que a Ganso. gente... Próximo Ganso. Eu coloco para você, viu, Mari Spinelli, para a gente jogar até para o Birner também, para ele comentar sobre a vida do Diniz e essa melhora meio que discreta, mas chegando numa final de Sul-Americana com o Cruzeiro. Esse eu quero ouvir do Birner, porque assim, antes do jogo, vou contar pra vocês, o Birner falou assim, na análise, vamos lá, eu lembro, tá, do que o comentarista fala. O Birner falou assim, Pegar no meu pé. pô, se você errar, eu faço questão de expor. Agora, vou te dar uma valorizada. Você falava sobre não necessariamente o Cruzeiro ter que fazer um jogo brilhante pra ele conseguir sair classificado, Sim. Muito também pelo adversário. Sim. Pelo nível do adversário, que o Lanús também não vive um momento nem um pouco agradável também no futebol argentino. O que você viu? O André vê até o Cruzeiro desperdiçando uma oportunidade de ser até mais agressivo e aproveitar a fragilidade do Lanús. No primeiro tempo, o Lanús deu um susto também. Uhum. E aí? Teve evolução? Não teve? O Cruzeiro fez o básico? É mais sobre o Lanús? Eu acho que, primeiro, a diferença individual de qualidade é muito grande. De orçamento e também de qualidade de atletas. O Cruzeiro usou isso para se classificar, isso foi essencial. Eu não acho que coletivamente o Cruzeiro, por exemplo, fez um jogo que você olha e fala, nossa, foi realmente melhor que o jogo do Lanús, que do jogo do Zelinski, o Diniz ainda não conseguiu dar a sua cara à equipe do Cruzeiro. Mas diante da fase do técnico que não vencia, enfrentando fora de casa, no ambiente, né, como você mesmo disse, para quem gosta de futebol de pertencimento, de futebol com torcidas cantando, de uma coisa que De alambrado, né? Isso, um ambiente intimidador. Sim. Né? O Cruzeiro não correu riscos, obviamente, físicos, não teve nada disso, mas o ambiente é intimidador para os atletas. Havia muito estímulo por parte do Lanús, tanto é que o melhor momento do Lanús foi no começo do jogo, porque o time está embalado pela torcida, os jogadores do Cruzeiro vão se acostumando, a dificuldade de sair jogando, né, de manutenção de posse de bola, de usar o contra-ataque, uma certa tensão natural para esse tipo de jogo, uma equipe que não está pronta. Né? Mas eu acho que você lidar com isso é uma evolução. Né, porque é um mata-mata, o time está pressionado, são seres humanos em campo, estão jogando com uma camisa enorme, que está tentando se recuperar. Eu imagino que a cobrança interna é muito grande, os jogadores pensam que teve a troca de treinador. São muitos contextos desfavoráveis para esses jogadores, melhores que os jogadores do Lanús, terem que lidar. E eles fizeram o jogo necessário. Porque, principalmente no segundo tempo, depois que o Cruzeiro já tinha feito o seu gol, o jogo ficou muito confortável e aí aconteceu exatamente o que o André falou. Se o Cruzeiro fosse um time mais inspirado, mais pronto, teria ampliado o resultado aqui, teria vencido... Até mais confiante, né? Até mais confiante, né? Teria vencido com facilidade. Então, eu acho que essa atuação do Cruzeiro, ela foi, para hoje, a melhor possível. Tá. Né? Quando você fala sobre dar paz para o Fernando Diniz, e a Marcela dizia, a arquibancada está vaiando. A ideia de se ter uma SAF é de você ter uma gestão mais racional. Uma gestão que é capaz de avaliar com mais inteligência, o termo é exatamente esse, de uma maneira mais técnica, as situações de dentro do futebol. O torcedor, ele tem outra função. O torcedor também é inteligente, o torcedor também pode avaliar, mas ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso. O torcedor pode ir no estádio, cantar, mostrar sua satisfação, descarregar emoções. Algumas coisas ajudam a equipe, outras atrapalham, mas se não houvesse a emoção no futebol, o futebol não teria nem o porquê de existir e nós não estaríamos aqui trabalhando para falar de uma atividade fria de 22 pessoas em campo, né? 20 correndo atrás da bola. Então o futebol é exatamente a emoção do torcedor e é isso que faz o time grande. Só que eu espero da gestão do Cruzeiro sempre uma decisão mais técnica. Se ela vai acontecer ou não, eu não sei. Agora, se estourar a arquibancada demitiu o técnico,
isso só pode acontecer se realmente tiver muito problema do técnico com o elenco, o técnico não conseguir fazer o trabalho evoluir, ou o dirigente for um cara submisso, incapaz e populista. A gente viu hoje também o Fernando Diniz promovendo mudança no time, porque quando a gente imaginava esse time do Cruzeiro, a gente imaginava jogando também com o Barreal começando, até para dar essa velocidade. O que o Diniz faz? Ele reforça o meio de campo. A conversa era, com o Romero de volta da suspensão, seria Romero ou Wallace para ser esse cara para começar as jogadas. E ele começa com o Romero, com o Wallace, com o Matheus Henrique caindo um pouquinho mais pro lado esquerdo e o Matheus Pereira como esse camisa 10. E aí jogando com os dois atacantes. Uma das coisas que mais o Diniz ouviu na sua vida, e às vezes com razão, às vezes não, de quem fez a crítica, é que ele era um técnico que não se adapta aos adversários. Um técnico muito mais idealista do que propriamente um técnico capaz de entender situações de jogo e fazer alguma coisa que não é exatamente da sua preferência. Hoje, na necessidade, ele fez. E não foi a primeira vez na carreira que ele fez isso, né? O Diniz, daquele técnico que iniciou lá no Audax, lá atrás, até hoje, é um técnico que evoluiu muito, que conseguiu entender muito melhor o jogo. Ele mesmo já falou sobre isso, por exemplo, ele insistia na saída de bola de maneira radical. Hoje ele quer a saída de bola, mas ela não está funcionando, faz um lançamento logo. A saída de bola com o Cássio é mais difícil. O Cássio é um jogador que tem dificuldade inclusive no foi passe. Importantíssimo no jogo, hein? Nossa, fazendo uma defesa ali 0-0. No início do jogo do Bode, né? A camisa número 8, ali que salva o Cruzeiro naquele momento. Com certeza. Né? E o Cássio, que numa análise fria, não é mais o mesmo goleiro do Corinthians, mas ainda é um jogador capaz de decidir um jogo de semifinal do torneio continental. Um cara que também voltou de lesão, ou não está 100% ainda, né? Foi poupado no final de semana por causa disso. Então, eu acho que a exigência em cima do Cruzeiro e do Diniz, isso também tem a ver com o investimento de mais de 200 milhões de reais na última janela de transferências, e com a capacidade do elenco do Cruzeiro, ela está acima da média. Eu acho que o André falou uma coisa, e isso é essencial, porque o futebol ainda por mais que se fale muito em arrecadação, dinheiro, salário, arena, marketing, todas essas coisas, o futebol ainda é um esporte jogado por seres humanos, e a influência das reações humanas é muito grande. Tem jogador que chega, um elenco, né, que pode assimilar as ideias do técnico mais rapidamente. Isso não tem a ver só com o técnico, tem a ver com os jogadores, com uma coisa que não se controla. O Cruzeiro está demorando um pouquinho mais para assimilar as ideias do Diniz. Também tem a questão de gestão, né? Como isso foi feito, acima ainda do Diniz, né? De quem manda no clube. Na hora que foi feito. Como, enfim. Ou seja, não tem nada fora do padrão. Eu entendo a insatisfação do torcedor até o jogo passado. Eu imagino que esse torcedor não está satisfeito com a atuação do time, mas está muito feliz com o resultado. Mas eu acho que o Cruzeiro fez uma boa escolha de técnico, tem um belo elenco, está melhorando e quem sabe, não sei se vai ou não, termina o ano dando ao seu torcedor uma enorme alegria, um título sul-americano. Ô Marcelo, eu queria te contar uma coisa, já que a gente finge que a gente não tá ao vivo, tá? Não tem ninguém vendo. O Birner, ele está um homem inspirado com o futebol argentino. Ele fala sobre a paixão do povo. Ele vem pro estádio Raiz e me enche o saco. Fica falando, você que gosta de arena, e você que gosta dos bilhões, dos não sei o quê. O Vitor Birner está vivendo o futebol da paixão por la pelota aqui na Argentina, tá vendo? Ô Mari, eu estaria igualzinha, mas assim, exatamente do mesmo jeito. Daquela de, eu não quero mais saber de cadeira, eu quero cimento, todo mundo sentado duro, é isso, todo mundo em pé. Ninguém senta para assistir. Eu tô mais ou menos assim também. Birner, tô contigo e não abro. Bom, vocês estavam falando da importância do Cássio também para essa partida, o Cássio para o Cruzeiro, o Cássio que não é o mesmo do Corinthians, mas é um goleiro que faz muita diferença, até pela presença dele mesmo no time e o que ele traz de postura, né, para essa equipe, a personalidade também. E aí a gente coloca o retrospecto dele contra clubes argentinos em competições Conmebol. Ele tem 8 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. E vocês estavam falando da grande defesa que ele fez, que salva o Cruzeiro ali no primeiro tempo e que poderia, inclusive, mudar a história do jogo. Porque imagina, se o Cruzeiro leva um gol naquele primeiro tempo, aí tudo poderia mudar, as coisas poderiam não andar certo. É assim que você fala, André? As coisas poderiam ir mal. Ir mal, Muitas exatamente. vezes, as coisas que podem ir mal, elas vão mal. Mas não foi o caso de hoje para o Cruzeiro, felizmente. Pois é, e aí muito foi por conta disso aí. A gente pode falar com essa uma defesa. Não é essa, né? Cadê a defesa? Ali era do uma Cássio? chegada do Cruzeiro, uma chance de gol, mas o Cássio, eu concordo com o Birner, o Cássio do Cruzeiro até agora, e a amostra é muito pequena, é claro, não é um goleiro com o mesmo tipo de momento que fez a carreira do Cássio no Corinthians ser algo assim
tão grande. O Cássio sempre foi no Corinthians um goleiro que levou gols que nos levaram a dizer que goleiros desse nível não poderiam levar, mas a carreira dele é marcada por defesas que nenhum goleiro deveria conseguir fazer. E ele fez. Em especial, em momentos... Jogos grandes. Jogos grandes, mais especialmente ainda naquela fase em que o Corinthians emendou o título de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. As impressões digitais do Cássio, sem trocadilho nenhum, mesmo porque ele joga de luvas, então não daria, estão presentes em algumas das bolas mais importantes e decisivas da história do Corinthians. E é claro, né? No Cruzeiro talvez ele não tenha, muito provavelmente ele não terá uma carreira desse porte, porque também não tem mais tanto tempo assim, mas em pouco tempo ele já faz a sua parte para levar o Cruzeiro a uma decisão internacional. Mari, também queria que você falasse. Fala, Birner, daqui a pouquinho a Mari fala, então. Só completar rapidinho para tocar a bola para Mari. E lembrando que nós teremos na final ou o Cássio contra o Corinthians, ou o Cássio chegando à final que o Corinthians queria chegar e não conseguiu. Isso. Tem isso. Histórias as ironias do futebol. Do destino, é verdade. Isso mesmo. O futebol é a arte do possível. Esse é o bordão do Vogel. Fala, Mari, queria que você falasse sobre a importância do Cássio, mas assim, a segurança que ele traz também para esse time, a liderança que ele tinha no Corinthians e agora a gente vê que ele tem no Cruzeiro também. Não, de fato, e assim, num momento muito particular mesmo da vida dele, essa mudança, né? Assim, imagino o quanto deve ter sido difícil pensar nessa troca, de sair por tudo que ele viveu, da parte boa e da parte ruim de Corinthians, o quanto ele foi exposto nessa reta final, né, de vida no Corinthians, com ameaça à família, enfim, e ainda assim você tendo um carinho muito grande, né, pela camisa que você defende. Então, o Cruzeiro fez, entre aspas, uma aposta muito por conta do momento da fase de carreira dele, com falhas no Corinthians e tá tudo bem, porque vai falhar. Claro. E o Cruzeiro decide o rosto do momento, que é o Cássio na equipe. Então, assim, uma oportunidade de conquistar o título nesse primeiro ano, com toda essa temporada, ele realmente decide partidas. Deixa eu ir para a zona mista e aí a gente já volta a falar sobre o Cássio, Mari. A gente vai ali rapidinho na zona mista conversar com a Vitória Leite. Os jogadores vão passar ainda por lá e aí ela vai trazer todas as informações e as entrevistas. Vic, tudo bem? Boa noite, bem-vinda ao Sport Center. Boa noite, Marcela. Um beijo pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Zona mista é aquilo, né? Tem gente pra tudo que é lado aqui. Se passar alguém aqui na frente, não se sintam ofendidos, é porque o pessoal também tá se posicionando, que já os jogadores vão passar. O Romero tá dando entrevista coletiva junto com o Fernando Diniz e a gente vai poder acompanhar logo, mas de fato, que decisão, né? Que jogo, porque eu tenho certeza que o Cruzeirense sofreu muito com aqueles escanteios ali no finalzinho, com medo de repente chegar um empate, né? Mas a sorte também de ter ao lado do Cássio, que fez uma grande atuação nessa noite. Cruzeiro que volta à sua primeira final continental desde 2009, então 15 anos fora desse tipo de disputa, 26 anos sem um título continental também, o último foi a Recopa em 1998. E agora também, né, se for parar para pensar nos últimos anos, os últimos 5 anos só tem a Série B de 2022, então de fato o Cruzeirense está muito feliz com essa classificação para a final da Sul-Americana. Essa próxima semana tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo grande contra o Flamengo, mas a primeira vitória do Fernando Diniz foi com muito grande estilo, viu, Marcela? Quando a gente tiver com personagens aqui dessa classificação, eu chamo vocês. Tá certo, Vitória. Então prioridade para a Vitória quando os jogadores passarem por ali. Prioridade sempre para a Vitória, né? Sempre. Compromisso é importante mesmo, a gente tem uma prioridade. O compromisso com derrotas, ele não é recomendável jamais. Mas a derrota ensina, parte do jogo. Assim, a derrota ensina, a vitória nos alegra. Assim. Tá certo, e a vitória nos alegra, tá bom. Mari, você tinha me chamado... nesse momento, Celso Zelt. Você tinha me chamado aí para falar algo, mas eu queria colocar já na nossa discussão aqui sobre o sentimento, vai que realmente o Corinthians passe para essa final. Como é que vocês imaginam, e daqui a pouco eu coloco também para o André e para a Mari, o sentimento do torcedor do Corinthians vendo o Cássio ali do outro lado em uma final de campeonato e de uma Sul-Americana?
Eu espero e falo pra vocês assim, aqui meu coração de uma pessoa ingênua que também vai pela paixão, tá bom, Vitor Birner? Perfeito, justo. Porque quando tem às vezes naquele calor do momento, quando o goleiro tá ali, ou enfim, a relação não tá muito boa, você fica bravo, o torcedor do Corinthians, não sei o quê, a relação deu aquela esfriada, ficou muito ruim. Mas eu acho que hoje o torcedor do Corinthians, com um certo distanciamento, e agora que passou, e que tá feliz, e tem o seu goleiro... Você é ingênua. E um novo momento, que também enxergue que legal que o Cássio tá vivendo a vida dele e seguiu a vida. Não ficasse preocupado com a vida do ex e deixá-lo, então, seguirem. Eu espero e imagino que seja essa relação também de muita maturidade. Só falar uma coisa importante que a gente percebeu aqui do estádio, tá? Que eu acho legal a gente observando também do Cássio. Vocês falavam sobre a experiência dele, né? A Mari, André, Marcela. Claro que quando ele vai ali, segura um pouco a bola, ele respira, ele cai no chão, ele também dá uma esfriada no ambiente. Os torcedores do Lanús conhecem o Cássio. Antes do jogo a gente conversava com o pessoal aqui até da equipe, alguns torcedores do Boca, aqui da equipe também, aqui da ESPN Sur, com torcedores do Lanús, eles falavam sobre quem? Sobre o Cássio, sabe, né, do tamanho dele para uma competição dessa. Então toda vez quando o Cássio começava a ensaiar aquela cera, os torcedores já ficavam loucos, infelizmente jogavam coisas dentro do gramado para tentar, mas o Cássio muito experiente, cai, sabe acalmar, sabe esfriar um pouquinho. Então assim, para um momento desse do Cruzeiro, você olha, procura alguém que vai me ajudar no momento de uma cancha tão viva, tão pulsante. É o Cássio, joga lá no Cássio que ele vai conseguir resolver tudo isso. Tem razão, mas sobre... Foi nesse momento, não sei se é sempre. Porque eu invisto boa parte do meu tempo de vida falando sobre futebol, não só no trabalho. Fora muito, né? Eu gosto de uma boa conversa de futebol. O Birner conversou com todas as pessoas desse estádio. A gente falava assim, você perdia o Birner, falava, gente, cadê o Birner? Eu perdi o homem aqui. O Birner estava encostado conversando com o torcedor e pipipi, popopó, pipi, também sendo tendencioso, falando as visões dele de futebol. Ele deve ser candidato. Ele deve ser candidato a presidente do clube. Provavelmente ele vai querer se lançar. É isso, é uma plataforma política. Não Ou pretendo. Prefeito da cidade. Ou prefeito da cidade, porque tá uma coisa incrível, mas trocou muita ideia com as pessoas, né? Porque o André é uma pessoa que ama o contato humano, né? Então quando ele vê isso, ele fica muito emocionado, né? O seguinte, eu aplaudo. Nas minhas conversas com diversos corintianos, algumas eu puxei depois de reações da saída do Cássio. Eu vi corintiano comemorando o erro do Cássio, eu vi corintiano criticando o Cássio, eu vi corintiano falando que a última coisa que ele quer é uma decisão contra o Cássio porque gosta do Cássio demais. Eu vi outro corintiano falando, inclusive da redação, que seria muito ruim perder uma final pro Cássio. Então eu acho que isso é muito pessoal. Eu acredito que com o tempo, e esse tempo ainda não chegou, para a maioria das pessoas, elas vão ter uma lembrança muito carinhosa do Cássio, até se o Cássio for campeão em cima do Corinthians jogando bem. Porque... eu avalio, e essa é uma coisa muito pessoal, o Corinthians tem vários jogadores que podem ser enquadrados naquilo que eu vou falar. O Cássio como o maior jogador da história do clube. Tá? E aí você pode falar do Rivelino, que foi o melhor, mas não ganhou. Pode falar do Magrão, Sócrates, que tem um simbolismo ali que vai muito além do que é o campo. É uma coisa muito, uma marca do clube. Você pode falar do Marcelinho Carioca. Uma geração ama o Marcelinho Carioca, outra ama o Neto, por causa do campeonato brasileiro. E assim por diante você pode escolher o melhor jogador da história do Corinthians. Para mim é o Cássio, mais importante. Pelas conquistas, tira o Corinthians do âmbito nacional de títulos, leva o Corinthians para um outro patamar. E ele é disparado o jogador mais importante da conquista da Libertadores e do Mundial. Então, para mim, esse cara que tem a história dele construída quase toda no futebol no Corinthians é o maior jogador da história do clube. E isso vai ser, daqui a um bom tempo, considerado pela maior parte dos torcedores. Hoje eu ainda acho que a parte mais, assim, eu ia usar um termo, não vou usar, é uma parte mais melindrada. Tem uma certa birra do Cássio, achando que o Cássio não poderia ter ido jogar num time que considera adversário, um outro time brasileiro, e eu acho que isso entra em campo se eles se enfrentarem na final, Corinthians e Cássio. A verdade é que, nessa história toda, quem fez a parte dele foi o Cruzeiro e o Cássio. Sim. Assim, quando a gente fala, nesse momento a gente vai desenhando, mas quem foi lá, seguiu a vida dele, conseguiu agora chegar em uma decisão, e eu acho que o Corinthians amanhã tem a missão até muito mais complicada, e é papo para amanhã. E uma pergunta, tirando de lado a emoção, eu sei que é difícil, qual corintiano nesse momento, se pudesse escolher, olha, vou desfazer a história, vou usar um tempo que você gosta, você que é uma pessoa mais antiga, rebobinou a fita, qual corintiano gostaria de ter o Cássio ao invés do Hugo Neneca no seu gol a partir de hoje?
Esse é um assunto sério, eu já falei sobre isso aqui e vou falar de novo, porque eu acho que é importante e necessário. Eu não sei se o Cássio é o jogador mais importante da história do Corinthians, acho que essa é uma ótima conversa, ele certamente está no papo, ele está na mesa, essa mesa que deve ter 3, no máximo 4 jogadores, o Cássio está na mesa. Isso vai ser sempre uma questão muito subjetiva, de muita relação pessoal. Essa turma de alienados, de mergulhadores do TikTok, que fez uma campanha para o Cássio ir embora do Corinthians e depois ficou chamando o Cássio de mercenário, existem essas pessoas, né? Não são torcedores, é uma espécie de fanático que enxerga o mundo de uma forma muito particular e não consegue se relacionar com o seu clube de futebol com a profundidade necessária, né? Porque a vaidade do fanático, ela não pode ser atacada. No momento em que o fanático sente a sua vaidade atacada, ele se volta contra quem quer que seja. No caso específico, até, aí sim, do goleiro mais importante da história do Corinthians. Isso não há discussão. Certo. E ele consegue ser o goleiro mais importante da história do Corinthians sem ser o melhor goleiro da história do Corinthians. Talvez haja mais de um goleiro na história do Corinthians, do ponto de vista técnico, superior ao Cássio. O Dida certamente é um deles. Mas o Cássio é o mais importante, é o maior. O Cássio deveria ter uma estátua em frente ao estádio em Itaquera. E provavelmente essa deveria ser a única estátua, por tempo de casa, pelas suas participações decisivas no momento de maior glória do Corinthians, e ele foi responsável por esse momento, etc. Tudo que já dissemos a respeito dele. Agora, nos últimos anos, as diretorias do Corinthians, o Corinthians como instituição, foi cruelmente injusto com 2 jogadores. Um é o Cássio, e a injustiça foi cometida pela diretoria atual. O outro é o William, que passou a maior parte da sua vida jogando na Europa, mas nasceu nas categorias de base do Corinthians. Ambos foram ameaçados. Ambos resolveram ir embora do clube também por causa disso. O William mais do que o Cássio. O caso de ameaça ao William foi mais grave. Sim. E o atingiu e a sua família de maneira mais séria. Mas a diretoria anterior, então, um caso é obra da diretoria atual. O outro, o William, é obra da diretoria anterior. A diretoria anterior lavou as mãos, limitou-se a lamentar. É uma pena, realmente a gente fica triste ao ver um jogador tomar a decisão de ir embora do Brasil por causa disso. Como se nada pudesse ser feito. Como se nada devesse ser feito. Então, esses 2 jogadores foram muito maltratados pelo clube que eles defenderam. E é uma pena... Só um minutinho, deixa eu só concluir. E é uma pena que esses alienados, esses tolos, esses bobos, tenham se voltado contra ambos. Porque no momento em que os 2 decidiram ir embora, esse é o pecado mortal. Sim. Viraram-se de costas para a instituição que esses tontos acham que têm a obrigação de defender e fazem mais por ela do que o Cássio e o William. Sim. Então o futebol, infelizmente, tem muito disso. Para terminar, esses tolinhos vão querer que o Cássio coma um frango, vão querer que o Cássio se machuque, vão desejar mal ao Cássio, porque essas pessoas vivem o futebol assim. Aqueles que têm um pouco mais de noção da vida, do mundo, do que é o futebol, vão entender que é uma infelicidade o Cássio disputar uma final contra o Corinthians e vice-versa. Mas, se o Corinthians vencer, ficarão felizes. Se perder, ficarão tristes, independentemente de quem é o goleiro do outro lado. Pois é, ainda mais o Cássio indo para um rival aqui no Brasil, né? Porque o William fica um pouco mais afastado, volta a se afastar aqui do Brasil, mas o Cássio, ele acaba ficando muito próximo, fica uma rivalidade muito maior entre Corinthians e agora Cruzeiro, porque o Cássio está lá. Mari, você quer falar sobre isso? Acho que o Birner ia falar alguma coisa. Se você quiser jogar lá, depois eu posso completar. Mais uma vez, rápido, Mari, desculpa interromper. E vale lembrar, só para completar, que toda essa história hoje joga pelo Cruzeiro. Eu estou muito aqui com o que disse a Mari Spinelli. Você olha o jogo de hoje, o time não estava bem, a fase não é boa, sai um adversário na cara do seu gol, você fala nessa hora que a coisa não está boa, jogando fora de casa, com ambiente desfavorável, outra torcida cantando, você toma o gol. Mas tinha o Cássio ali. Exatamente. Né? E talvez, com chances consideráveis, tomar aquele gol com o que a gente ia ver aqui na arquibancada,
a tendência do Cruzeiro tomar outro gol ou não conseguir reverter a situação seria enorme. Ou seja, a classificação de hoje passa muito, mas muito pelo Cássio. Na hora que tem a oportunidade ali, que eu acho que é a mais clara, claro, o Lanús chega a fazer aquele gol anulado, né, no início da partida, e depois o Cássio faz uma defesaça. A torcida, obviamente, né, a grandíssima maioria, quase toda, né, só do Lanús, a torcida do Cruzeiro em menor número, mas aqui incomodando, provocando na reta final também da partida. Os policiais tiveram até que tirar um pouquinho na hora da comemoração. Aquele silêncio, né, quando tem a oportunidade pro Lanús e o Cássio faz a defesa. Quando você olha pra imprensa que tava aqui, todo mundo olha e fala assim, Cássio. Exatamente. É o primeiro. Exatamente. Cássio, é o primeiro respiro aqui que tem, porque pode ser o Cássio mais velho, o Cássio mais novo, o Cássio que saiu do Corinthians. Cássio, ele vai lá e faz a defesa do jeito que o torcedor estava acostumado. Eu queria depois levantar mais um personagem, mas vou jogar para Mari Pereira, se ela quiser arrematar também. Boa, Mari. A pessoa mais importante nessa história toda decidiu seguir a vida, né? Que é o Cássio. Assim, no ponto de vista de mais importante, porque foi a vítima num determinado momento, é o responsável por tomar as decisões da própria carreira, e ele sempre pautou toda essa trajetória no Corinthians com muito respeito e decidiu fazer isso também na reta final. Sim. Né? Então, assim, não foi ele que saiu e fechou as portas, e em todos os momentos foi porta-voz de muita fase ruim do Corinthians também e automaticamente alvo. Porque ele, por vezes, foi escudo de um trabalho muito ruim da diretoria. E responsabilizado, né, Mari? E responsabilizado. Então, a pessoa mais importante dessa história Mari, resolveu tomar o rumo da própria vida e agora está numa final novamente. Diz, Biner. Vale lembrar que o Cássio assume a titularidade no Corinthians depois do Corinthians eliminado no Campeonato Estadual para Ponte Preta, entra no lugar do Júlio César e é campeão da América, né? Ele foi essencial para isso. Ele entrou naquela época num clube que estava tentando se recuperar. Um clube que voltava a ter um pouco mais de investimento depois de subir da segunda divisão, tentando se recuperar, tentando encontrar até momentos de história que não havia conseguido. Estou falando de título continental, título mundial. E conseguiu. Ele chega no Cruzeiro do mesmo jeito. E com mais um detalhe. Ele não veio aí, com todo respeito a quem acha o seu clube o único clube do mundo, ele não veio jogar em qualquer lugar. Ele está jogando num clube com títulos continentais, com diversos títulos na América do Sul. Um clube enorme, um clube com título nacional. Um dos clubes mais respeitados na América do Sul. Quando a gente conversava aqui com os torcedores... Maior campeão de Copa do Brasil. Quando a gente conversar aqui com os torcedores argentinos, todo mundo sabe que é o Cruzeiro, todo mundo tenta entender o que aconteceu com o Cruzeiro, venham perguntar pra gente, porque nós somos brasileiros, por que o Cruzeiro decaiu tanto. Ou seja, ele não saiu do Corinthians, vou jogar... Não, ele recebeu uma proposta de uma SAF que pretende recuperar o Cruzeiro pra jogar num gigante do continente, mesmo não tendo um time ainda à altura, uma história à altura dos seus melhores momentos. Então, com todo respeito, dá para entender muito bem a decisão do goleiro. Eu queria falar sobre outro personagem, Marcela. Você me autoriza neste momento? Mari, só um minutinho, porque a gente precisa voltar aí, mas para um outro ponto do estádio. Alexandre Matos está falando ao vivo. Esses dias sobre essa remontada, né, que vocês querem trazer ao Cruzeiro, voltar a disputar títulos. Qual o tamanho dela? O tamanho é vocês agora falando ESPN, falando 100% do Cruzeiro. A gente sabe que nosso alcance ali é muito ali regional, um pouquinho, né? E a gente precisa estar remando bastante para conseguir isso, né? Que é o Cruzeiro no lugar dele, né? É o Cruzeiro disputando título, uma final internacional depois de 15 anos. Mas com muita calma, temos muita coisa para fazer ainda, tem muito que remar ainda. O processo ainda é de médio a longo prazo. Conseguimos aqui muito pelo peso da camisa, pela torcida que nos empurrou em todos os jogos, principalmente contra o Boca, né? Foi fantástica. Então a gente conseguiu isso aí muito em função disso, lembrando que esse processo começou lá no início, quando a SAF foi vendida, começou a se reorganizar, podemos esquecer disso, muitos desses jogadores aqui é da época do Ronaldo ainda, a gente tem um carinho enorme com o Ronaldo, então fica aqui, né, até o convite público aqui para o Ronaldo, né, quem sabe ele pode estar lá presente com a gente, porque é um momento marcante, histórico, de uma equipe que não merecia passar o que passou e está remando muito para estar onde ela tem que estar, que é um Cruzeiro nas finais igual está aqui. Você teve um trabalho parecido no Palmeiras, né, de pegar o time numa situação muito difícil e começar, né, tudo de novo. E aqui no Cruzeiro a gente está vendo isso também e ainda precisou de uma decisão
até certo ponto arriscada ali, no momento que houve a troca do comando, né, a chegada do Fernando Diniz. Qual é o grau de satisfação de ver esse trabalho agora na final de uma grande competição, uma competição internacional, que o Cruzeiro não chega a uma final há 15 anos? Nós que estamos ali fazendo gestão, a gente tem que ir muito além do resultado. Claro que o resultado ele premia, né? É tão satisfatório. Acho que é um prêmio para o torcedor do Cruzeiro, para os profissionais que estão aqui, passaram nesses anos todos de Cruzeiro, para os jogadores, muitos desses aí jogaram a segunda divisão, jogaram o ano passado para não cair, enfim. Então é um prêmio para todo mundo, mas a gente sabe que a gente tem que analisar mais o todo, né? O Diniz ele vem fazendo um trabalho no dia a dia excelente, né? Todo mundo sabe que o Diniz tem ali o jeito dele jogar, isso precisa mais treino, precisa ter aquela coragem de fazer. Hoje a gente viu o Cruzeiro fazendo isso diversas vezes, e na hora que precisou defender, na hora que precisou dar chutão, deu chutão, que ele deixa isso muito à vontade. Trabalhando agora com o Diniz, eu vejo as preleções dele, quantas vezes ele fala, quebra a bola lá na frente, não tem problema. Nós temos que empurrar o adversário para lá. Se não der para sair tocando, vai lá na frente. Enfim, é uma mudança de filosofia, não só pela presença do Diniz, do clube, né? Que vem agora com investimentos, tudo encabeçado pelo nosso líder maior, que é o Pedro Lourenço e a família dele, né? Então fica aqui esse prêmio para o torcedor, para o Pedro Lourenço e a família. E, acima de tudo, a satisfação de ver o Cruzeiro nesse momento maravilhoso, mas que precisamos fazer muita coisa para não ser uma coisa esporádica, só uma final ali. Não, queremos tentar ganhar e precisamos muito do nosso torcedor lá, né? Já vou até antecipando, nós vamos ter 12 mil ingressos destinados à torcida do Cruzeiro. Precisamos do torcedor do Cruzeiro fazendo uma verdadeira peregrinação para Assunção. Nós não temos certeza de nada, sabemos que vamos enfrentar um adversário, seja Corinthians, seja Racing, dificílimo, em estágios diferentes do nosso, mas que a gente pode tentar igualar um pouquinho com a sinergia com a nossa torcida, que é muito fanática. Ô Matos, a torcida está comemorando, imagino que o elenco também, né? E você e o Pedro têm a missão árdua de, além de comemorar, já pensar na próxima temporada. Como é que é esse trabalho de estar comemorando, mas já pensando na gestão de um clube tão grande quanto o Cruzeiro? Desde quando a gente entrou, a gente pensa o Cruzeiro dos 3, 4, 5 anos. Né? A gente está remontando em diversas tomadas de decisões e ações, não só em contratação de jogador, mas na questão de gestão, na questão de movimentos internos, enfim, tudo que se pensa no Cruzeiro, pensa a médio e longo prazo. Essa é a vantagem de ter um dono. Nós conseguimos fazer esse planejamento e executar ele sabendo das variáveis do futebol, né? Que tem um lado da emoção, da coisa dando certo ou não, mas o mais importante é que o Cruzeiro aprendeu na sua história, eu já disse isso algumas vezes, tem uma torcida que aprendeu como uma má gestão, como dar passos maior do que a possibilidade. É ruim essa torcida, a torcida do Cruzeiro, que ela sofreu, talvez uma das que mais sofreu, se não for a que mais sofreu, por esse lado, né? Então nós temos muita responsabilidade, diversas vezes já disse, a gente sabe que ainda precisamos mexer muita coisa, vamos falar aqui que o torcedor gosta, a imprensa fala muito de elenco, nós sabemos que temos que mexer, sabemos que temos carência, mas não deu para fazer tudo de uma vez, né? O que deu para fazer foi a mudança de pensamento e os jogadores hoje foram brilhantes junto com o Diniz. Muito obrigada, Matos. Obrigado, Matos. Parabéns. A gente liberou o Matos ali a pedido também da assessoria para ele atender os outros veículos de imprensa que vieram de Belo Horizonte para cobrir essa chegada do Cruzeiro, mas encostando os jogadores aqui, a gente também vai chamando vocês. Tá certo, Vitória, obrigada, viu? Então daqui a pouquinho a Vitória volta. Mari, você falou que queria colocar um outro personagem desse jogo, qual seria? Só falando sobre essa palavra do Matos, né, ali também da confiança no trabalho do Diniz, né, entendendo o momento, e a gente sabe que no futebol, às vezes, no discurso e na prática, isso vai mudando rodada ou jogo a jogo. O Cruzeiro está sendo remontado para 3, 4, 5 anos. A preparação sobre isso, 12 mil ingressos, então, para a torcida do Cruzeiro em Assunção, para a decisão da Sul-Americana. Então, os torcedores também... É a primeira final, né, de Sul-Americana da história do Cruzeiro. Sim. Então, o Cruzeiro indo para uma decisão depois de 15 anos. Então, o Alexandre Matos ali tentando falar sobre também já projetando a montagem de elenco e como isso é feito. Falando em montagem de elenco, a gente pode falar sobre um jogador que chegou agora e que tem sido importante, e que tem começado a fazer os gols, que é o Caio Jorge, que tem a expectativa. O Caio Jorge, né, Mari Pereira, ele até participou com a gente no Sport Center 1, há um tempo atrás, falando sobre o processo da adaptação, o retorno para o Brasil, o menino novo, uma lesão muito grave na carreira, e que
tem um pai cruzeirense, esse histórico todo que ele tem de lesão, né, e como foi dura a última que ele teve, um pai que também vive o clube e tem feito esses gols importantes do Cruzeiro. Sobre o estilo de jogo do Fernando Diniz, o jogador como é o Caio Jorge, eles conversam? Eu acho que muito, porque é um jogador que sabe se movimentar, não é um jogador que fica na área. A questão é que as associações ofensivas do Cruzeiro, quando tiver vários jogadores, são muito características do time do Diniz, caírem para um lado do campo, e aí as tabelas curtas, como se fosse quase um jogo de futebol de salão, até a construção dos lances de gol, elas ainda não acontecem do jeito que o Diniz quer. Quando elas acontecerem, a tendência, e aí o Caio Jorge está sendo testado, porque ele veio jogar, repito, num gigante do continente, é que ele cresça. Porque ele tem exatamente o estilo de jogo que o Diniz gosta. Não significa que o Diniz não possa ter também no seu elenco, em algum momento, um centroavante de área, para algumas circunstâncias. O próprio Dineno, né, com a qualidade dele, que tem marcado gols, né? Sem dúvida nenhuma. Todos os jogadores estão sendo testados, né? Porque eu sempre acho que os clubes, principalmente clubes desse tamanho, são, na hora que o atleta está em campo, muito mais importantes que os jogadores. O Cruzeiro é uma ótima oportunidade para o Caio Jorge. O Caio Jorge talvez seja a solução que o Cruzeiro precisa para formar um time com a cara que o Diniz quer, que, se acontecer, provavelmente vai fazer o Cruzeiro jogar ofensivamente, fazer muito mais gols, construir muito mais. E aí toda a trajetória, que também é importante de um time numa temporada, ela fica mais divertida, fica mais feliz do que um time que joga carrancudo, fechado, tentando fazer um gol numa jogada aérea sem correr risco lá atrás.